Vocês pediram um vídeo sobre HPV e eu faço com o maior prazer. Anotei todas as dúvidas que homens e mulheres me mandaram no direct, são várias, e eu vou tentar fazer um vídeo claro e objetivo para sanar todos os questionamentos de vocês. E eu começo dizendo que, independente do gênero, é uma doença, um vírus amplamente difundido na população de quem tem vida sexual ativa. Em torno de 90% de homens e mulheres possuem algum subtipo de HPV. E quando eu falo subtipo, é porque existem mais de 100, pessoal. Para nossa sorte, a grande maioria deles é bobinho e causa no máximo uma lesão do tipo verruga, que são aqueles condilomas que a gente chama. E uma pequena parte, sim, são precursores de câncer de colo uterino, câncer de vulva, de vagina e até de pênis. Ou seja, ele pode acometer homens e mulheres. Se eu disser que o contágio, a transmissão, ela é exclusivamente sexual, eu mentiria para vocês. E obviamente que eu só trago verdades aqui. Então sim, ao redor de 95% das transmissões acontece durante uma relação sexual desprotegida. E aí eu tô falando de camisinha, seja a masculina ou seja a feminina. Então só para lembrar que a única maneira da gente proteger contra o contágio, a transmissão do HPV é usando camisinha em todas as relações. Mas existe uma mínima porcentagem em que acontece a transmissão através da passagem do bebê no canal de parto, mas abre parênteses, isso não contraindica o parto vaginal, ou então sentar no banheiro público, usar a toalha da amiga, ou até mesmo encostar uma mão, por exemplo, que tem um machucado, numa outra pessoa com uma verruga. Perguntas inúmeras. Doutora, é o Papa Nicolau que faz esse diagnóstico? Como é que eu sei se tem HPV ou não? Vamos então por partes. Uma coisa é aquela paciente que tem uma verruga, que tem uma lesão sangrante, que tem uma lesão com cara boa ou cara ruim. Essa pessoa, já a olho nu, fazendo exame físico com o seu médico, já tem esse diagnóstico. Mas existe um outro grupo de homens e mulheres que não tem sintoma nenhum, verruga nenhuma, lesão nenhuma e portam o vírus do HPV. E aí, quando a gente faz o Papa Nicolau, ele mostra pra gente que tipo de célula que tem naquela amostra. Por exemplo, do colo uterino, quando eu passo a escovinha. Então, ele vai me falar, tem célula normal, característica de colo uterino e tá tudo bem. Ou então tem alguma lesão, alguma célula típica, algo que me diz que possa ser precursor de câncer. Ou então, infelizmente, alguma célula tão mutada, tão diferente, que já me dá esse diagnóstico de um câncer. Mas aí, perguntas várias. Doutora, eu fiz colposcopia e o resultado não bateu. Doutora, se eu tenho esse Papa Nicolau alterado, eu preciso fazer colposcopia? Pessoal, quando a gente fala de Papa Nicolau, a gente está falando de citologia, significa avaliar células. Quando a gente fala de uma colposcopia, a gente fala de biópsia. Então, você faz aquele exame, tem uma área suspeita, eles tiram um pedacinho e a avaliação é histológica, ou seja, eu vejo tecido. Então, sim, algumas vezes a gente precisa complementar esse Papa Nicolau com uma biópsia dessa região. Tá, e aí vem essa pergunta. Doutora, NIC2 com 20 anos é preocupante? Gente, quando a gente fala de NIC, nós estamos falando de lesão intraepitelial. E aí eu tenho baixo grau, um grau intermediário ou um grau já avançado, para depois falar que tem um câncer. Então o NIC2, ele é um grau intermediário, muita chance de virar câncer de colo uterino e deve sim ser investigado melhor, ser acompanhado e, dependendo da situação, até fazer cirurgia. Então, sempre se atentem que essa lesão não evolua, não vire grau 3 e, infelizmente, vire um câncer. Aliás, essa é outra pergunta que me mandaram. Quanto tempo uma lesão por HPV inofensiva, NIC1, grau leve, demora para virar câncer? Os estudos falam que demora geralmente em torno de 8 a 10 anos. E aí eu trago uma pergunta, um questionamento para vocês, fazendo um gancho com essa questão do tempo. Doutora, se você está dizendo que a grande maioria das pessoas, 90% da população, tem algum subtipo de HPV e que demora quase 10 anos para isso virar um câncer, então tá todo mundo perdido? Então todo mundo tem? Todo mundo vai ter câncer? Qual que é o problema? Gente, o problema de quem tem HPV é não se cuidar, é não fazer aquela avaliação, aquela rotina ginecológica anual. Porque se você tem HPV e isso não é um problema, aparentemente, já que a maioria tem, o problema é não cuidar, é não fazer o segmento adequado. E para cada grau de neoplasia intraepitelial, que é o NIC, existe um tipo de segmento.
Então, coisas podem ser feitas, ainda que cirúrgicas ou outros tratamentos, como melhorar a imunidade, vai fazer com que, por exemplo, você erradique o vírus. Outra pergunta que me fizeram: quem tem HPV nunca mais vai ser tratado? Não, isso não é uma verdade. Você pode sim depurar o vírus, que a gente chama. Depende muito da sua idade, dos seus vícios. Então, se você, por exemplo, fuma cigarro, bebe muito álcool, tem hábitos e vícios não muito saudáveis, se você faz atividade física, se você tem uma boa alimentação, um bom padrão de sono, tudo que vai melhorar ou piorar a sua imunidade. Claro que depende muito também do grau e do subtipo do HPV, mas existe a chance de cura sim. Falando em imunidade, vamos falar das vacinas? Existem 3 tipos de vacinas no mercado. A ideia da vacina é te dar imunidade, te conferir imunidade contra alguns principais subtipos. E os principais que a gente fala são os 2 que causam câncer, que é o 16 e o 18, e outros 2 que causam verruga e não câncer, que é o 6 e o 11. Então, a bivalente, ela tem contra o 16 e o 18, a quadrivalente, ela tem contra esses 4, 6, 11, 16 e 18, e a nonavalente é contra 9 subtipos, esses 4 e outros 5 novos também. Qual é melhor? Gente, a melhor é a que você consegue fazer, a que você consegue pagar. O importante é se vacinar. E aí, quando a gente faz uma correlação SUS e particular, a gente precisa entender que no SUS, homens e mulheres podem se vacinar só até 14 anos. Já no particular, homens podem se vacinar até 26 anos e mulheres podem se vacinar até 45 anos. Então, respondendo a sua pergunta, que tem 30 anos e quer se vacinar pelo SUS, infelizmente é impossível. Ninguém me perguntou sobre a vacina no caso de já ter o diagnóstico de HPV, seja por captura híbrida ou seja por lesão, mas eu vou contar. Mesmo você que já teve HPV, que já tem esse diagnóstico e não se vacinou, vacine-se. Existem estudos recentes, atuais, que provam que quando você se vacina, existem reações cruzadas, existem uma melhora do seu organismo, da sua imunidade, e isso permite que você tenha respostas melhores a esse vírus, então talvez você não tenha tanta recidiva, tanta volta da lesão, e também pode às vezes erradicar algum subtipo mais fraquinho. Então, se você não se vacinou, converse com o seu urologista, com a sua ginecologista e se vacine. Quem trata HPV anal, que foi outra pergunta, não é necessariamente o proctologista. Tanto o uro pode tratar dos homens, quanto o gineco pode tratar das mulheres. E outra pergunta, existe cura? Como eu expliquei, depende muito do subtipo de HPV que você tem, da sua idade, da sua imunidade, pode ter cura sim. Doutora, todos os NICs são necessariamente por HPV ou outros vírus podem causar isso? Não, quando a gente fala de NIC, a gente está falando de lesão precursora de câncer causada por HPV. Aliás, ninguém perguntou, mas eu vou contar que assim como no pênis, no canal genital feminino e até na região anal e ânus, pode haver câncer e sempre é por HPV. Então, relações homoafetivas sem camisinha pode causar câncer sim, de ânus, de reto, por HPV. Para finalizar, eu queria dar um recado importante. Todo mundo associa HPV a câncer. Todo mundo que tem esse diagnóstico fica desesperado, acha que vai ter que operar, que vai necessariamente ter câncer e que já tá com um problemão na vida. É óbvio que a gente não pode ignorar isso e, como eu falei, deixar de ter um segmento. Mas isso, gente, não quer dizer que você está enfadado ao câncer. Tanto homens quanto mulheres que fazem o diagnóstico precoce, fazem o acompanhamento correto, têm grandes chances de se curar ou então de evitar que isso evolua para câncer. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se gostaram, curtam, compartilhem com amigos e amigas ou então salvem esse vídeo para escutar toda vez que tiver dúvida. Um beijo e até o próximo vídeo.